Ó, e aí? Fala aí, meu povo. Bom, espero que estejam todos bem, fazendo as práticas e conseguindo, né? Tendo bons resultados. Bom, hoje vocês viram aí no título, é um título bem moderninho, né? Positividade tóxica. E isso está diretamente ligado ao que a gente vai falar. E eu achei interessante colocar esse título até para trazer ele para quem não ouviu ainda sobre ele, tá? Então depois eu vou falar mais sobre ele. Bom, hoje a gente continua com a armadilha da nossa mente. E a de hoje é o erro, o medo de reconhecer os erros. É uma armadilha que a gente tem também, assim como o conformismo. E vai entrar muito nessa ideia de positividade tóxica, tá? Então, a gente ter medo. Eu falei no último vídeo, né? Eu não sei se eu já falei isso, né? Agora eu estou até esquecendo os vídeos. Mas a gente ter um certo medinho, né? Isso é normal, né? É normal. Agora, se esse medo te impede de fazer as coisas, aí isso já tem que ser trabalhado para que ele não te impeça, né? Que você desenvolva, né? Melhore, né? Enfim. Então, se ele está forte demais dentro de você, a gente tem que dar uma trabalhada nele para que ele não fique assim, lembra? Para que ele fique menor, de preferência assim, porque aí a gente tem aquele medinhozinho, mas ele não impede nada, ele só tá lá mesmo. Tá? Essa é a ideia. Bom, então vamos lá. Por que essa positividade? O que é positividade tóxica? Por que eu achei legal trazer esse nome para quem não conhece? Porque é importante. Né? Primeiro, é importante ter esse nome, né? Esse nome ter sido dado. Né? Isso é muito bom, porque isso abre os olhos das pessoas para o que está acontecendo. Né? Então, assim, a gente vive numa sociedade superficial. Como assim? A gente só enxerga a camadinha inicial da sociedade, que são o quê? As vitórias. A gente só enxerga as vitórias das pessoas. A gente só vê pessoas falando que ganharam alguma coisa, né? A gente só vê a parte boa, a parte produtiva de alguém. A gente não vê as pessoas falando sobre as derrotas, certo? Isso é ruim demais, principalmente para quem tem esse probleminha, né, essa armadilha da mente, que é o medo de reconhecer erro. Então, se você está numa sociedade que não fala sobre erro, nunca, não pode, é proibido, você que já tem esse probleminha com erro aí, para você entrar nessa sociedade, você está ferrado, você não vai nunca. Isso vai piorar muito o seu problema. Porque se a sociedade fosse diferente, se a sociedade fosse normal, com seres humanos normais, como assim seres humanos normais? Nós somos passíveis de erro. Nós erramos. Por quê? Porque a gente está sempre se adaptando, a gente está sempre aprendendo algo novo. Então a gente está errando sempre. A gente vai errar sempre. Isso é super normal. Da mesma forma que pedir ajuda não é vergonhoso para ninguém, também é super normal, porque faz parte. Ninguém nasceu sozinho no mundo. Alguém nasceu sozinho? Não. A gente sempre nasce partindo de duas pessoas, pelo menos, né? Então a gente sempre tem alguém do nosso lado. Então por que depois que a gente cresce, a gente quer fazer tudo sozinho? Não faz sentido. O único sentido é para você se inserir nessa sociedade, que é uma sociedade doente, né? Uma sociedade que está adoecida. Ela tem problemas. Então a gente não pode querer entrar nessa sociedade aí. A gente tem que querer tirar essas pessoas dessa sociedade e trazer para uma sociedade normal, que é com pessoas normais, pessoas que cometem erros e falam sobre isso normalmente, abertamente, porque errar é humano, tá? Então, essa ideia da positividade tóxica. Aí por que tá com esse termo, né? Por que o tóxico, o que o tóxico tá fazendo aí? Porque eu já entendi que, tudo bem, positividade, porque as pessoas só falam coisas positivas, tá, legal. Por que tóxico? Porque isso faz mal, né? Tanto nesse sentido de você acaba não falando sobre os seus erros.
esse medo que a gente tem de falar sobre as nossas falhas, ele aumenta muito. Então isso se torna ruim para o nosso cérebro, ruim para a gente. Isso passa a ser um problema sério, que vai fazer mal durante a nossa vida, né? Vai atazanar a gente ali por muito tempo. Então, por isso que isso é tóxico, por isso que essa positividade é tóxica. Vamos pegar um outro exemplo, e é algo que eu fico bem sentido, né? Que são as crianças, né? Cara, por que as crianças são o futuro dos países ou do mundo, né? Porque elas são puras, né? As crianças são puras. A gente, quando nasce, a gente não tem conhecimento de nada ainda. Tudo vai ser adquirido, tudo vai ser construído ainda. Então, aquele ser humaninho está se desenvolvendo para se tornar um ser humano, inserido numa sociedade. Aí, se você pega um ser humaninho, que está ali, puro, sem problema, e joga dentro dessa sociedade superficial, vamos botar assim, doente. Cara, você joga ela ali no meio, o que acontece? Cara, ela vai se contaminar rapidamente. Rapidamente. Porque a construção de ser humano dela vai ser de acordo com essa sociedade. E isso, cara, isso é muito triste. Quando a gente para pensar nisso aí, é muito triste. Aí tem dois lados, né? Eu não tenho filho. Então, para mim, é muito difícil falar sobre isso, tá? Porque realmente é algo que eu não faço ideia, não tenho noção. Então, eu consigo entender o motivo de eu querer por exemplo, se eu tivesse um filho. Então, eu ia entender esse motivo de eu querer colocar, de inserir ela nessa sociedade, para ela saber lidar, viver, conviver nessa sociedade. Porque você imagina um ser humano puro, né? Então vamos lá, vamos botar aqui. Aqui é a sociedade, aqui é o ser humaninho. Se você pega e joga ele aqui nessa sociedade, ele vai se tornar mais um dentro da sociedade e vai viver como todo mundo vive hoje em dia. Beleza, normal, legal. Com os problemas que todo mundo tem. Beleza. Agora, digamos que eu quero fazer diferença no mundo e eu acredito que as crianças têm esse potencial, porque elas são puras. Então, eu não vou inseri-la nessa sociedade. Eu vou fazer com que ela crie, desenvolva um ser humano que não se encaixa nessa sociedade. Cara, e aí? Ela não se encaixa. Como que ela vai viver em uma sociedade se ela não se encaixa na sociedade? Então, eu entendo dessa forma, né, que é difícil. Por isso que eu digo, eu converso muito com pais, né, com pessoas que têm filhos. Cara, eu super entendo a dificuldade. E isso fortalece esse meu lado de não querer ter filho. Porque colocar uma criança nesse mundo de hoje é realmente muito difícil. É uma tarefa muito dura, cara. E eu vejo, eu sinto isso nas conversas, né? Porque é muito difícil. Porque se você é uma pessoa boa, você fica com essa dúvida, né? Tipo, caraca, o que eu faço? Eu vou inserir ela nesse mundo? Eu vou tentar ela aqui, deixar ela meio que de fora, meio que inserida? Então a gente fica buscando esse meio termo. Mas é muito complicado, né? É muito complicado. Então tá, olha só. Isso foi só para trazer um contexto para o que a gente quer hoje, tá? Mas o que eu quero de verdade? Bom, existe um ditado, todo mundo conhece, acredito, todo mundo conheça, que é amar o próximo como a ti mesmo. Por que eu estou trazendo isso? Não vou falar sobre religião, relaxa. Vamos entender, eu vou trazer um entendimento, que é o que eu quero para hoje nesse vídeo. Então, olha só. A gente enxerga o que a gente quer enxergar. Assim como a gente escuta o que a gente quer escutar. Por que isso? A gente vem falando sobre isso nos vídeos, né? O objetivo é a gente entender o funcionamento disso aqui e saber utilizar isso ao nosso favor. Então a gente já entendeu lá nos primeiros vídeos, se você não pescou isso, né? Não percebeu, ouve lá de novo, vai lá, assiste o vídeo de novo, tá? Porque isso é importante. Então a gente falou sobre a criação do ser humano.
da nossa interação com o mundo e como isso desenvolve o nosso ser humano. Então, tudo que chega para a gente analisa com tudo que a gente tem. É isso. Ou seja, tudo que eu enxergo, tudo que chega aos meus olhos, também passa por essa análise, que é uma interpretação. Então, o que eu enxergo é uma interpretação do que eu conheço, é uma leitura do que eu entendo como mundo. Como eu conheço o mundo. É daquela forma que eu enxergo aquilo. Da mesma forma o que eu escuto. Né? Então, tudo que eu percebo do mundo é relativo ao que eu já tenho de conhecimento. O que isso quer dizer? O que eu vejo é diferente do que você vê e do que outras pessoas veem. Nunca vai ser igual. O que isso quer dizer? Que não existem verdades absolutas para nada. Não existe verdade absoluta. Vocês já devem ter ouvido isso também. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, e existe a verdade de cada um. Então não existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque isso está relacionado com o que você tem de conhecimento de mundo para você. Como você enxerga o mundo? É assim. Vamos pegar uma ideia aqui. Se a gente enxergasse, eu não sei como funcionaria, porque não tive o prazer disso, né, de passar por isso. Então, se alguém passou por isso, fala pra gente, coloca aqui, comenta aqui pra gente, ou me manda em alguma rede social que eu vou adorar saber, né? Então, se a gente enxergar alguma coisa que a gente não conhece, que a gente nunca viu nada parecido, como que o cérebro vai receber isso? Ele tem que interpretar aquilo de alguma forma, entendeu? Porque está chegando para ele a informação. É uma informação que está chegando e vai ser analisada. Mas, se você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, ele vai te gerar uma interpretação sobre aquilo. E aquilo vai passar a ter uma imagem para você. Então, você vai fazer uma análise interpretativa daquilo que está chegando para você. Daquela imagem que você nunca tinha visto. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, por que é importante a gente ter esse entendimento? É que a gente tem essa coisa de, beleza. O que é a beleza? Cara, a beleza é o que você, pessoa, entende como beleza para você. Então, quando você enxerga uma pessoa bonita, ou uma planta bonita, um objeto bonito, alguma coisa bonita, você enxerga alguma beleza, isso está relacionado com o que você entende de vida, com os seus conhecimentos que você tem, com as suas vivências, com o que você entende como beleza. Então, se você pega, aquela pessoa é a pessoa mais bonita do mundo, isso não existe. Porque para alguém ela pode não ser bonita. Ela pode ter características interessantes, o que a tornaria possivelmente uma pessoa bonita. Mas alguém pode não achar isso, entende? Então isso sempre vai ser interpretativo, relacionado ao que você entende de mundo, ao que cada um entende de mundo. Por que eu estou trazendo isso? Isso é um entendimento que eu quero que vocês tragam para vocês. Que vocês consigam entender esse funcionamento de cérebro. Que você recebe uma informação e você interpreta essa informação. Então todo mundo interpreta de um jeito diferente. Então nunca vai existir uma verdade absoluta. Por que isso é importante? E o que eu quero que vocês façam? Tendo esse entendimento, então o que a gente faz nos vídeos? A gente traz um conhecimento, a gente sabe daquilo, caramba, isso existe. É verdade, isso existe. Como que funciona isso? Beleza, entendemos o funcionamento, funciona assim. Como que eu posso modificá-lo? Legal, vou modificar, de acordo com essas práticas que a gente tem feito. Então, sabendo da existência disso, dessa questão de que não existem verdades absolutas para ninguém, existe a verdade de cada um, né, de acordo com o seu conhecimento, o seu ser humano formado, não cabe, não tem como acontecer um julgamento de alguma coisa, ou uma comparação. Não tem como, cara.
Como é que eu vou julgar, por exemplo, um amigo meu chega, pô, aqui, fulana bonita, você acha fulana bonita? O que você acha? Cara, o que eu acho é o que eu acho, entendeu? Não faz sentido uma pessoa achar que o que eu acho, o que vai ser bom pra mim, vai ser bom pra ele, pô. Entendeu? Não faz sentido. Isso é que eu quero que vocês entendam. Então, se você é uma pessoa que faz muito julgamento de tudo, que julga as ações de outras pessoas, compara coisas com coisas, né, pessoas com outras pessoas, se você é esse tipo de pessoa, repense. Repense. Assista esse vídeo. Tenta captar essa ideia. Como eu falei para vocês, não são coisas simples, tá? Porque é diferente. Tudo que é diferente é diferente. E é difícil, né? Lembra, se eu não tenho esse conhecimento dentro de mim, para entrar dentro de mim, para eu internalizar isso, lembra? É difícil. A gente falou sobre isso nos primeiros vídeos. Então, não sai bloqueando, não. Porque isso é legal. E isso é muito importante. Tá? Então, esse é o entendimento que eu queria que vocês tivessem hoje. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Sou professor de dança de salão, certo? E eu dou aulas particulares. Então, às vezes, eu dançando com as minhas alunas, eu sinto elas muito nervosas. Isso, claro, depois de um tempo isso melhora e eu vou falar por quê. Mas no início, quando eu danço com alguém e a pessoa sabe que eu sou professor e tal, independente de eu ser bom ou ruim, ela não sabe, né? Mas a questão professor, cara, te coloca num nível, num patamar lá em cima. E a pessoa tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Então ela fica muito nervosa. Ela não consegue relaxar, então ela erra demais, né? Fica aquela. Aí o que acontece? Aí chega um momento, alguma coisa acontece, eu erro. E eu sempre falo que eu errei, eu não tenho problema em assumir erros, né? Não tem problema com isso. Aí eu falo, caramba, errei. Aí a pessoa dá aquela parada assim, abre aquele sorriso assim meio, caramba, você erra? Sabe? Como assim você erra também? Aí ela me tira lá de cima e iguala, cara. Iguala ela. Ou deixa muito próximo, sabe? E isso melhora 100% a dança. Então, essa imagem que a gente tem às vezes das coisas, pode ser que esteja muito distorcido. Né? Então, vamos trazer esse entendimento. Quero que vocês tragam esse entendimento, tá? Dessas questões de verdade para cada um, de como a gente interpreta o mundo, e isso é muito independente, individual, tá? E repense a sua vida. Se você julga demais, se você faz muitas comparações, cara, pô, mas fulano na aula de não sei o que eu faço um curso lá de pintura, e o pô, fulano ele pinta, pô, ele aprende muito, cara, é muito rápido. Tudo que o professor passa, ele aprende rapidão, e eu demoro a beça. As experiências que ele teve de vida, talvez facilite muito para isso, tá? Então não existe comparação, beleza? Isso é o que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro e que vocês consigam utilizar isso aí na vida de vocês, tá? Então, mais uma prática aí para vocês, beleza, galera? Beijo no coração, forte abraço, até a próxima!